Nós vamos conversar a partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com Marcelo Bastos, ele que é analista político. Marcelo, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura. Bom, a gente ainda vive um pouco da repercussão da candidatura do deputado estadual Rodrigo Cunha ao Senado. Esperava-se que ele saísse candidato ao governo, e, de última hora, ele optou por ser candidato ao Senado. Na prática, quais são os efeitos dessa decisão do deputado? Olha, veja bem, a gente já estava trabalhando nessa hipótese, não dele ser candidato ao Senado, a um governo do Estado. E se o Rodrigo fosse candidato ao governo do Estado, você não tem a dúvida, Flávio, que ia acirrar as eleições e ia passar a ter graça, porque nesse momento, o cenário ser um candidato à altura contra o governador Renan Filho, não tenha dúvida que essa eleição vai passar despercebida e vai perder o interesse. Quem vai ser o foco dessas eleições, em virtude da mudança do Rodrigo de ser candidato ao governo ao Senado, vai ser a grande eleição nesse Estado, vai ser a eleição para o Senado da República, né? Porque nós já tínhamos candidatos em potenciais 4, Max, Maurício e os 2 senadores atuais, Bill de Lira e Renan Calheiros, com a entrada do Rodrigo, que é a nova política contra a velha, não tenha dúvida que essa eleição vai ser muito acirrada e a gente precisa aguardar novos fatos, pesquisas, para a gente ter uma posição mais concreta, como é que vai o eleitor ver o Rodrigo Cunha agora como candidato ao Senado da República. Pode-se dizer que tem alguém mais prejudicado do que o outro com essa decisão do Rodrigo Cunha? Olha, com a entrada do Rodrigo Cunha, não foi favorável nem para o senador Renan, nem para o Bill, porque no meu ponto de vista, eu já dizia isso antes, se fossem os 4 candidatos que estavam postados antes do Rodrigo, os 2 favoritos eram, não tenho dúvida, Renan Calheiros e Benedito de Lira. Com a entrada do Rodrigo, que é um fortíssimo candidato, ele vai ter uma votação muito grande nos grandes centros eleitorais, aqui em Maceió, que foi o deputado estadual mais votado, ele é do Agreste, e esse eleitorado jovem votou muito bem na eleição passada no Rodrigo, ele trabalha muito bem as redes sociais, né? Que quer queira ou quer não, o jovem está muito a par hoje das redes sociais. Eu acho que ele vai para a disputa com os outros 2, que são os mais fortes, o Bill e o Renan. Se ele não tivesse entrado, a situação era mais cômoda, tanto para o Bill como o Renan. Então, eu acho que não foi interessante nem para o senador Renan, nem para o Bill. Max e Maurício, eles estão abaixo disso. Não foi muita diferença a entrada do Rodrigo. Agora, para os 2 senadores, sim, que eles agora vão ter que mudar a estratégia para poder tentar garantir a reeleição. Existe algum indicativo de pesquisa que aponte para esse efeito? Olha, já temos aí, não está publicado na imprensa, mas a nível de consumo interno, até alguns inquéritos de pesquisa, e teve agora uma recente que saiu do IBRAP, mas que não está publicado em nenhum veículo de comunicação, ele aparece uma pesquisa feita em Maceió, né? Para o Senado da República e também para deputado estadual, federal, inclusive para o governo do Estado, onde o Rodrigo aparece muitíssimo bem nessa pesquisa a nível local, rivalizando, inclusive, com o Renan Calheiros e colocando um pouco abaixo o senador Benedito de Lira. Então, isso já é um indicativo que era um forte candidato para uma das vagas. Essa pesquisa foi em Alagoas ou só Maceió? Não, essa pesquisa foi feita aqui em Maceió. E, como eu disse, ele aparece muito bem, já rivalizando, disputando já o primeiro lugar, empate tecnicamente com o senador Renan, e colocando abaixo dele o Benedito de Lira. Na sua opinião, Marcelo, o eleitor do Rodrigo Cunha compreendeu essa decisão dele de ser candidato ao governo, aliás, ao Senado e não ao governo? Ele nunca disse em nenhum momento que era candidato ao governo do Estado. Isso aí foi mais a imprensa, os sites, né, os blogueiros que realmente colocaram essa situação. Ele nunca externou publicamente que ele seria candidato ao governo. Isso foi uma coisa mais da própria imprensa. Mas eu tenho certeza que o eleitor entendeu essa opção do Rodrigo Cunha. Primeiro, porque são 2 vagas. É uma eleição mais fácil do que uma eleição para o governo do Estado, que só é uma vaga, e ele ia disputar com um governador que está bem avaliado, né? Inclusive em todas as pesquisas, ele aparece muitíssimo bem. Então, seria uma temeridade ele ser candidato, depois de muitos erros que a oposição cometeu, na saída do Theo, na saída do Rui. Ele agora, numa campanha já mais próxima de ser candidato, era difícil, ele teria uma boa performance, mas não chegaria lá. Para o Senado,
ele é um dos fortes a ganhar uma das vagas. Então, ele pensou nele, ele agiu certamente, corretamente, avaliando que era mais fácil o Senado da República. Ele não fez erradão, porque ele pensou nele e não pensou no grupo. Se ele fosse ao governo, ajudava o grupo, mas ele seria derrotado. E agora ele tem uma possibilidade real de ganhar uma das vagas do Senado da República aqui em Alagoas. Bom, assim como nos demais estados, né, nós vamos ter 2 vagas em disputa. Correto. Aqui este ano. Uma vaga que é do senador Renan Calheiros, a outra que é do senador, atualmente, o senador Benedito de Lira. Com tanto candidato a senador, dá para arriscar um palpite para essas 2 vagas, não? Vai depender de uma série de fatores. Primeiro que as eleições, a campanha não começou, ainda não tivemos nem as convenções, né? A gente precisa aguardar pesquisas, é importante aguardar a campanha nas redes sociais, no guia eleitoral, para ver como é que o eleitorado vai se comportar. Eu acredito que os 2 senadores são fortíssimos e com a chegada do Rodrigo Cunha também, né? A gente vai ter que avaliar como é que vai ficar, por exemplo, o Marcos e o Maurício, porque o Maurício não imaginava a entrada do Rodrigo Cunha, como o Marcos também. O Marcos tem uma dificuldade porque ele não é candidato de ninguém que não seja dele mesmo. Ele foi preterido num grupo do governo, até que ele saiu do MDB e foi para o PSD, e também não está no outro lado, então fica uma campanha difícil. A vantagem do Marcos é porque ele pode voltar a ser candidato a deputado federal e ele não abriu as bases dele. Inclusive, para federal, o candidato dele é o próprio irmão, ele pode substituir o irmão. A dificuldade passa do Maurício, porque se o Maurício, de repente, fizesse uma leitura que ele queria de volta a candidatura federal, ele já abriu as bases para o Sérgio Toledo e para o Isnaldinho. Então, é uma situação mais complicada, mais difícil para o Maurício. Então, não tenha dúvida que vai ser uma eleição muito disputada, muito acirrada, mas a gente tem que aguardar os próximos capítulos, porque você sabe que eleições é uma coisa muito dinâmica, né? O cenário hoje é um e amanhã pode ser completamente diferente. Mas a gente tem que aguardar pesquisas, a campanha de rua, para a gente ter uma avaliação melhor. Mas, a princípio, pelo pouco que a gente tem, a gente observa que o Rodrigo veio para disputar uma das vagas fortemente. E com relação à oposição, você acredita que a oposição tem tempo ainda, tem condição ainda de conseguir algum candidato viável para enfrentar o favoritismo do Renan Filho? A situação da oposição, eu digo com toda a seriedade, meu amigo Flávio, que é muito difícil. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma candidatura ao Senado de Teotônio Vilela e o Rui Palmeira ao governo, o cenário era um. Se nós tivéssemos Teotônio Vilela e o Rodrigo Cunha ao governo, também era um cenário diferente. Mas hoje os 2 candidatos em potenciais, né, para ser o candidato da oposição, eu não digo nem para ganhar do atual governador, mas para ter uma disputa, né, seria ou o próprio Rui ou o próprio Rodrigo. Com a desistência dos 2, eles vão apenas cumprir tabela. Eu acho muito difícil. Fala-se em Kelman que é um bom parlamentar, jovem, não tem nada que prejudica a imagem do Kelman, mas eleitoralmente é muito difícil. Nesse cenário que eu estou vendo, a menos que aconteça uma catástrofe, a eleição do Renan Filho já está consolidada. Você consideraria Renan Filho, a essa altura, imbatível? Ninguém é imbatível, porque você sabe que pode acontecer um fato irrelevante e destruir uma candidatura. Não é verdade? Você lembra que na eleição de 2014, para a presidência do país, o Aécio perdeu para Dilma Rousseff por 3%. Foi uma eleição das mais acirradas nesses últimos anos. Se não tivesse aquele escândalo agora do Aécio, seria hoje o mais forte candidato e provavelmente presidente da República na eleição de 2018. Aquele escândalo, aquela gravação que foi pega do Aécio, praticamente destruiu ele politicamente, que ele vai ter grandes dificuldades de se reeleger senador por Minas. Está uma situação muito difícil. Então, como eu digo, ninguém é imbatível, porque pode amanhã surgir um escândalo com aquele candidato, um fato relevante, e você pode perder uma eleição. Mas nesse cenário hoje, porque política é a fotografia do momento, hoje ele é imbatível por não ter adversário à altura. Aqui em Alagoas mesmo já tivemos vários episódios de surpresas, grandes surpresas que mudaram a eleição. Exatamente. A própria eleição de 2006 do Fernando Collor para o Senado da República, onde em todas as pesquisas o Ronaldo estava praticamente eleito, disputando com o Tomás Nondon e o Galba Novaes, que hoje é atual deputado, e em 30 dias, né, o Fernando Collor consegue uma eleição para o Senado da República. Então, eleições acontecem esses fatos, essas surpresas que muda exatamente o cenário que até aquele momento a gente tinha.
Tem outro episódio que eu me lembro, aquela da eleição do Théo Vilela contra João Lira. João Lira era favorito. Foi a eleição também de 2006. Em todas as pesquisas, o João Lira aparecia muito na frente do Teotônio Vilela, mas é bom lembrar que já nas últimas pesquisas do Ibope, já apresentava um crescimento do Théo, inclusive na última pesquisa que antecedeu a eleição, o Théo Vilela já estava um pouco na frente do João Lira. Foi uma eleição muito discutida, né, em relação à lisura daquela eleição, como foi a eleição também de 1990 entre Renan Calheiros e Geraldo Bulhões. Por falar em pesquisa, é muito importante salientar, Flávio, que eu particularmente defendo que antes de 20 dias de eleições você não poderia fazer mais pesquisa, porque ela manipula, ela influencia a decisão do eleitor. Na eleição de 2014, na véspera da eleição, no sábado, o Ibope apresentava uma pesquisa com 8% na frente a Dilma em relação a Aécio Neves. Quando chegou na eleição, na hora da apuração, a diferença foi de 3%. Como é que, em algumas horas, muda radicalmente esses números? Então, era muito importante que a pesquisa ela tivesse, o próprio Tribunal Superior Eleitoral proibisse 20 dias antes. Aí seria mais interessante, porque isso influencia muito a decisão do eleitor. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar com o analista político Marcelo Bastos aqui em Conjuntura.